Olá, seja muito bem-vindo ao Clube de Cinema de Duas Portas, meu nome é Bruno Albuquerque e hoje um vídeo diferenciado dele sai numa vlog diferente, onde eu entrevistei o José Pedro Goulart e o Sandro Ali Prandini, respectivamente diretor e protagonista de Ponto Zero, filme nacional que vai estrear essa semana no Brasil todo, e eu entrevistei eles via Skype e eu conversei com eles sobre algumas coisas sobre o filme. Eu vi o filme em primeira mão, uma semana antes do lançamento, gostei muito do filme. Se você quiser saber o que eu achei do filme, clica aqui e eu espero realmente que esteja dando para colocar uma anotação aqui, porque no vídeo do Donnie Darko, que eu espero que você possa ver clicando aqui, eu não consegui colocar a anotação, eu falei várias coisas duas coisas no vídeo com anotações e não deu pra colocar, então eu espero que agora tenha dado certo. A gente conversou sobre os bastidores do filme, sobre como o Sandro elaborou o personagem dele junto com o Zé e como eles construíram toda a narrativa de Ponto Zero, que é um filme muito bem feito, e eu recomendo vocês verem o filme e a videocrítica que vocês podem ver clicando na anotação que eu falei aqui. Então, com vocês, Sandro Ali Prandini e José Pedro Goulart, na primeira entrevista do Clube de Cinema de Duas Portas. E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Muito bem, tá frio aqui. Como é que tá aí? Tá calor? Tá muito calor, tô muito suado, mais do que eu devia, mas é isso aí. Eu queria começar perguntando pra vocês, assim, eu vendo o filme eu notei muitas influências, certo? Me pareceram muitos filmes que eu gosto muito, Na Natureza Selvagem, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu queria saber de vocês dois quais foram as influências que realmente guiaram vocês pra esse filme. Influências de enredo, influências de direção, de estética, de atuação pro Sandro também. Eu queria saber de vocês quais foram os filmes, diretores, atores que influenciaram vocês no Ponto Zero. Você citou aí dois filmes que eu gosto muito, né? Na Natureza Selvagem e Brilho Eterno de Uma Noite Sem Lembranças. De Uma Mente Sem Lembranças. Mas eu não tive muitas referências, não, Bruno. Sinto decepcionar. Mas o filme não teve muitas referências, ele foi uma arquitetura própria. Né? Evidentemente, todos os filmes que eu vi até hoje, né? A minha memória afetiva lá, estão lá na minha linguagem. Mas eu não procurei decalcar o filme, nada que eu tivesse visto antes. Algumas pessoas falam um pouco do David Lynch na segunda parte do filme, por causa das questões mais oníricas, etc., fantasiosas. A primeira parte eu acho que essa sim me lembra um pouco aquela novela vague do Truffaut, aquele tipo de filme. Gosto muito dos Incompreendidos, inclusive eu acho que o Sandro é parecido com o Antônio Basnac, do garoto lá do Truffaut, mas eu também pensei sempre numa arquitetura própria, num jeito meu de narrar o filme. Eu não sei se o Sandro pensou em alguma coisa diferente disso. Não, sabe que pra mim também, como ator, eu não busquei referência em nenhum outro personagem que eu já tivesse visto. Eu procurei achar o Enio dentro de mim, aquele Enio que eu acho que todo mundo pode ter, de ter essa sensação de querer se libertar logo, e eu procurei isso muito dentro de mim. Não me espelhei em nenhum outro personagem que eu já tivesse visto. Como é que foi o trabalho com todo o elenco, né? Como foi a direção de atores, como foi o trabalho, se vocês se reuniram antes para ler o roteiro juntos, se vocês fizeram ensaios, ou foi uma direção feita na hora, durante a gravação do filme. E eu queria saber como foi feita, por que foi feita essa escolha do Sandro ser um personagem tão inteiramente apático, assim, tipo, eu mostrei o trailer do filme para um colega meu e ele disse, cara, esse personagem parece que ele não tem vida, né? Parece que ele não tem alma. Ele é um cara completamente solitário, completamente sozinho, e a atuação do Sandro representa muito isso. Então, por que foi feita essa decisão e como foi trabalhada a direção dos atores? Se foi feita previamente, se foi feito durante o filme? A parte da escolha do elenco, o Sandro foi uma escolha meio certeira, assim, desde o momento que eu vi a foto dele no jornal. Ele ainda tinha 13 anos, o personagem tinha que ter 14, eu esperei um ano para ele ficar mais com a cara, nesse meio tempo ele deixou o cabelo crescer. E em relação à direção de atores, a gente conversou antes, a gente se aprofundou no personagem antes, mas a gente não trabalhou o roteiro. E cada ator só recebeu as falas, no caso do Sandro, pouquíssimas falas, mas no caso dos outros atores também, e as cenas todas no set de filmagem, na hora de filmar. Muitas vezes, inclusive, com a câmera já ligada, né? De modo que a gente conseguiu, eu acho, ter uma interpretação bem naturalista deles, né? Que é o que eu estava buscando, porque eu acho que, embora fossem personagens, não são eles, né? Enquanto a câmera está gravando, enquanto o filme está sendo feito, eu acho que ele precisa sustentar as intenções de cada personagem. Sustentar, digo, para eles mesmos, pensar, falar, imaginar como que aquele personagem falaria, pensaria e agiria em cada situação, né? E isso foi feito. Eu acho que uma das coisas que o Ponto Zero oferece, da qual eu mais me orgulho, é a interpretação do Sandro, da Patrícia, do Elcir, da Larissa, enfim, do elenco todo, né? A questão de parecer que o Enio não tem uma alma, assim, foi muito isso que eu tentei trabalhar. Eu tentei buscar, pelo fato de o Enio não
fala, praticamente não tem nenhuma fala. Uhum. Eu busquei mostrar o Ennio muito mais no olhar dele. Também não tem muita expressão de corpo no primeiro ato do filme, assim, antes dele sair pra noite. Então, eu procurei mostrar pro público tudo que o Ennio estava sentindo pelo olhar. Eu acho que isso foi muito bem trabalhado com essa questão de não ter fala, porque aí a atenção do público volta muito pro olhar. Com certeza. E a questão também de que, por ele ter quase nenhuma fala no filme todo, né? Isso chama muita atenção pro personagem, porque enquanto ele pouco fala, todos os outros estão falando muito ao redor dele, né? Eu reparei nisso e isso me chamou muita atenção. Eu ia fazer uma pergunta sobre que me mandaram um livreto, né, falando algumas coisas do filme, e tinha algumas referências a algumas HQs. Vocês gostariam de falar sobre isso, de inspiração de HQ? Eu leio muito. O filme teve um desenhista de quadrinhos chamado Dennis Chang, que ele é bem jovem aqui no Rio Grande do Sul, e eu fiz um formato com ele parecido com a direção de atores. Eu entreguei para ele o roteiro, não dirigi, não falei nada, deixei só na percepção dele que traço ele traria. Que tipo de enquadramento ele imaginaria? E algumas das ideias que ele colocou, eu usei no filme depois. Foi tão bacana isso, que eu entreguei o roteiro, não falei nada, ele leu o roteiro, desenhou o que ele quis, do jeito que ele quis, e eu peguei aquilo e usei como um certo recurso, muitas vezes, do olhar de uma outra pessoa. Tinha um olhar gráfico e por isso me ajudava na dinâmica, já que o filme é feito de movimento, basicamente, e ele é plano. Aquilo me ajudou a entender o que qual era o fragmento que ele tinha tirado de cada cena, que era mais interessante. E, portanto, em volta dali, muitas vezes eu exercia a linguagem da câmera. Foi muito bacana esse trabalho. E os quadrinhos estão aí, realmente, esses quadrinhos mais melancólicos, assim, Marjane Satrapi, Persépolis. Eu tinha lido na época O Garoto mais Triste do Mundo, que é um quadrinho que tem muito a ver com o ponto zero, assim, do tipo de personagem. Então, sim, há referências, mas elas não são claras, assim, não é uma coisa, digamos assim, dizer assim, esse é o gibi que a gente usou, né? Inclusive esses quadrinhos do ponto zero que o Zé falou, desse cara que desenhou, eu só fui ver esses quadrinhos também depois da gravação do filme. Eu fiquei sabendo muito pouco sobre o filme durante a gravação. Então eu não tive essas referências assim, e fui descobrir depois, gostei muito, e acho que por eu não ter visto me ajudou ainda mais a ter um Ennio só meu, e que depois eu fui ver que parecia assim muito com o Ennio do quadrinho. Como é fazer cinema no Brasil, né, cara? Deve te fazer muito essa pergunta, que é muito difícil, a gente não tem uma indústria de cinema fixada, assim, tipo, como nos Estados Unidos, como em outros países. Como é fazer um filme? Quais foram as dificuldades? E uma coisa que eu também queria saber, fiz alguns curtas, e algumas coisas que acabaram saindo nos curtas foram resultados de improvisos que a gente fez para tentar contornar problemas que apareceram. Então, algumas coisas que a galera vê no filme que eles acharam que foi proposital, na verdade, foi uma coisa que acabou sendo casual. Eu queria saber se tem alguma coisa nesse mesmo estilo, assim, que acabou acontecendo no ponto zero, de alguma cena-chave, alguma cena importante, que foi uma casualidade ou um contorno que vocês fizeram para algum imprevisto. Eu acho que mesmo as casualidades, elas, quando o filme está pronto, não é mais... Tu não pode botar um letter embaixo dizendo, olha, essa cena eu gostaria de ter sido diferente, ou aquela, se eu tivesse mais grana ou mais tempo, teria feito de outra forma. Isso não adianta. O filme, quando está pronto daquele jeito que ele foi, né? Algumas cenas que a gente tinha pensado de outra forma, a gente, na hora, adaptou. Porque como a gente trabalhava com chuva, né? A chuva era toda artificial. Quando vinha a chuva de verdade, a chuva atrapalhava, né? Porque a chuva de artificial a gente controla. A chuva não de verdade nos atrapalha, porque daí tudo a gente fica embaixo da chuva, a equipe, a câmera, é outra logística, né? E realmente eu acho que a parte mais complicada, o Sandro também pode falar, foi essa coisa de filmar basicamente 15 dias, todos os dias à noite, e todos os dias abaixo de chuva e de água, e teve uma hora que nossa alma estava molhada já. E a outra coisa é a seguinte, Bruno, sobre a questão do cinema brasileiro, eu não senti nenhuma dificuldade em relação a essa questão assim em si. Evidente que se eu tivesse mais grana, faria um outro filme, mais recursos, mas eu quero dizer que eu fiz um filme que eu quis, que eu pude e que eu desejei naquele momento, com as pessoas que eu queria estar. Não tem ninguém que eu deixei de, poderia ser outra pessoa. E eu acho que o ponto zero, eu estou muito feliz com o resultado, assim, a ponto de achar que se fosse fazer de novo, faria quase do mesmo jeito, sabe? E acho que foi tão
o fluxo emotivo, sinceramente, sem nenhuma autodemagogia, mas também não também é demagogia de que, quem sabe, assim, assado, né? O filme, ele é fruto de um encontro, de um momento. Eu fui tão feliz, aquela fruição que houve entre as pessoas, que eu vejo até hoje, faz 2 anos que a gente terminou a filmagem, e há ainda uma emoção muito grande entre a equipe, tentando ensejar que o filme exista, que o filme seja mostrado, né? Uhum. Eu acho que essa emoção ela é única, e, portanto, para mim, eu não estou no débito de nada, eu estou só com o crédito, na verdade. Sim. A coisa da chuva, eu acho que no início, quando eu trabalhei as primeiras vezes com essas cenas na chuva, elas foram bem difíceis para mim, por entender, ter que me concentrar em tudo que estava acontecendo por trás da produção, os comandos do Zé, enfim, tudo com a chuva era muito difícil para mim. Mas depois que eu entrei bem, que eu entendi esse universo da chuva, eu vi que ele me ajudou ainda mais a entrar nessa energia do Enio. E eu sou, assim, apaixonado pelo Ponto Zero, eu defendo ele sempre que eu puder, e eu sinto muito isso de toda a equipe também. Por isso que eu acho que o Ponto Zero tá dando tão certo e vai dar muito mais certo. Eu quero dizer que é muito legal estar assim com youtuber, assim, com o pessoal garotada que gosta de cinema. Estou vendo atrás ali livros de cinema, vi que tu é realizador de curtas, vi que tu falou antes pra gente aqui e gostou bastante do filme. Eu sou um cara de outra geração, Bruno, mas eu fico muito feliz de estar podendo falar contigo, estar trocando na harmonia, na boa causa, sabe, do cinema, do filme. Eu acho que é um fluxo só esse, né? É uma corrente bacana, da qual estamos inseridos. Você está aí no Nordeste, a gente está aqui no Sul, e meio que harmonizado por uma mesma ideia, sabe? Isso me deixa muito feliz e cúmplice dessa coisa toda que é o Ponto Zero inaugurou, e eu espero que tenha vida longa, e especialmente tenha vida longa com uma garotada aí, que é, afinal de contas, eu me incluo nessa mesma garotada. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de entrar no teu canal, e espero muito que as pessoas que veem o teu canal gostem do filme e venham comentar o que acharam. Isso aí. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Que tenhamos mais filmes, tenhamos mais conversas como essa. Tá bom? Valeu, Bruno. Valeu. Abração. Boa sorte aí. Abraço. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham gostado do cabelo também. Eu esse cabelo ficou legal, eu gostei do cabelo. Tá diferente, tá legal, gostei. E antes de concluir, eu queria só mostrar mais um presentaço que a Darkside mandou pra mim. Olha isso aqui, maluco. Exorcismo. Cara, esse livro é muito irado. Olha, quando a gente abre, olha o que é que tem aqui, maluco. Um tabuleiro de Ouija, tá ligado? Ainda tem isso aqui que caiu aqui no chão, tá ligado? Tá ligado? Um negocinho pra tu colocar aqui, pra brincar de espírito. Foda, foda pra caralho, muito foda. Olha aí, tá no foco agora. Tá aí mais um presentaço da Darkside. Muito obrigado mais uma vez a Raquel Moritz por ter entrado em contato e se preocupado em mandar um livro. Depois que passou o prazo, eu mandei e-mail, pelo amor de Deus, manda esse livro pra mim, ela mandou. Vamos elaborar um vídeo, eu e ela, para falar sobre esse livro aqui que inspirou o filme O Exorcista, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Então vamos elaborar aí um material bem bacana aí para abordar esse livro e o filme que ele inspirou. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha lá embaixo, compartilhar esse vídeo caso você tenha gostado. Um abraço e vida longa ao cinema.